Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação a Ti pertence. Mais uma oração, estamos diante de Ti, Senhor, louvando, bendizendo e exaltando aquele que é, que era e que há de vir. Todo o poder é Teu, a glória Te pertence, e para mim, Senhor, é um luxo estar diante da Tua face, é um privilégio e uma oportunidade ímpar, Senhor, poder desfrutar da sua compaixão e da sua misericórdia. Te peço em favor do pobre necessitado, do aflito, do carente, de todos que vão ouvir, Senhor, esta oração, daquele que está doente, muitas vezes, Senhor, pensando que já é o fim, mas o Senhor é o Deus das grandes obras, dos grandes milagres, das grandes maravilhas. O Senhor é Deus de resultado, é Deus de livramento. E eu coloco todas essas pessoas, Senhor, em braços de oração, incluindo meus filhos, minhas filhas, incluindo meus irmãos, meus parentes, meus amigos, meus vizinhos, incluindo, Senhor, todos esses grupos de orações que eu envio diante de Ti, Senhor, essas mensagens aos corações deles. Eu não sei quantos, Senhor, estão sendo abençoados e ouvindo, uma coisa eu sei, que o Senhor ama todos eles e que o Senhor tem um propósito na vida de cada um deles e que esses áudios são tão bons, que são certos, Senhor, que são testemunhos vivos a favor daqueles que oram, que clamam, que recebem e daqueles que rejeitam. É juízo, Senhor, porque serve como testemunho para que eles entendam que uma vez tiveram a oportunidade de ouvir falar de Ti e se negar a ouvir, Senhor. Te entrego tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos mais uma vez na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje, 11 de dezembro de 2025. Como Jesus Cristo é mencionado no livro do Apocalipse do Novo Testamento. Nós estamos encerrando o período, né? Agora, esse resto de dezembro, nós vamos falar sobre Apocalipse, sobre o Natal e sobre o Ano Novo. Então, estaremos encerrando, porque vamos começar outro período, o período do devocional diário e da oração a toda hora, ou seja, qualquer hora pode chegar uma oração no seu celular, porque vamos estar orando por você pessoalmente e também coletivamente. Que Deus abençoe todos. Bom, nosso subtema em Apocalipse capítulo 1, João tem uma visão gloriosa de Cristo exaltado. Cada detalhe revela com aspectos da sua majestade, divindade e autoridade. O Filho do Homem, olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a lã, pés como bronze polido, voz com muitas águas e vestes reais. Tudo aponta para um Jesus vivo, soberano, juiz justo e que reina eternamente. Essa visão não mostra um Cristo frágil, mas o Senhor glorificado que julga com justiça e reina com poder. Ele é o mesmo que morreu, ressuscitou e vive para sempre. Visão geral de Apocalipse. Parte 1. Nosso versículo de ouro diz assim: E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 18. Verdades inquestionáveis. Descrições detalhadas. Apocalipse 1, de 13 a 16. Ele tem vestimenta, túnica longa até os pés e um cinto de ouro no peito. Cabeça e cabelos brancos como a lã branca e como a neve.
olhos como chama de fogo, pés semelhante a bronze polido, como refinado em fornalha, voz como o som de muitas águas, mão direita, 7 estrelas, anjo das igrejas, boca, uma afiada espada de 2 gumes sai da sua boca, que é a palavra de Deus e do julgamento a todos os homens. Seu rosto como o sol quando resplandece em sua força. Bom, nosso destaque começa no capítulo 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dado os 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e no seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai, e a Ele o poder para todos sempre, e glória. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo o que os transpassaram. A todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma voz como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, e a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardo, a Filadélfia, a Laodiceia. Apocalipse 1, verso 1 a 11. Também a nossa leitura está também em Apocalipse, capítulo 1. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E eis que no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido no peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das sete igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse 12, capítulo 1, verso 12 a 20. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, no livro de Apocalipse, Jesus Cristo é retratado de forma multifacetada, ou de várias formas, com várias características. Primeiro, como cordeiro imolado, referência à sua primeira vinda e sacrifício. Por que ele diz a primeira vinda? Porque já estamos aqui no século, no final do século, ou no início do século primeiro, né? No sentido de próximo assim já
do final do século ao início do próximo século II. Como rei e juiz vitorioso, descrito com vestes gloriosa, cabelos brancos, olhos como fogo e vindo em cavalo branco, para julgar como uma testemunha fiel, primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, alfa, ômega, o princípio e o fim. Ele é o personagem central, revelado em diferentes papéis, desde o primeiro do mistério da igreja até o julgamento final e o estabelecimento do seu reino. Vai parecer repetitivo aqui, mas a gente vai precisar inculcar esse entendimento sobre quem é Jesus em Apocalipse. Nós ainda não vamos estar falando de todas as características, por quê? Porque nós temos todo o livro de Apocalipse para meditar. Tá? Hoje nós vamos só para a visão geral, a visão número 1. Nós vamos ter várias desta aqui. Principais imagens e títulos de Jesus em Apocalipse. Na visão de João, ele era semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes compridas, cinto de ouro, cabeça e cabelos brancos como lã, olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como muitas águas e o rosto como o sol. Sendo o primeiro e o último, o que vive e o que está morto, a testemunha fiel. Esses títulos que enfatizam sua fidelidade, sua ressurreição e sua autoridade suprema. Ele como cordeiro, Apocalipse 5, o único digno de abrir os livros, de abrir os selos do livro, mostrando sua autoridade, sacrifício e o sacrifício sendo adorado como cordeiro imolado. Também com o Filho do Homem, Apocalipse capítulo 1, verso 3, glorificado e exaltado, ou seja, ele aparece como Filho do Homem por causa do corpo humano que ele possui. Como juiz e rei, Apocalipse 19, um guerreiro vitorioso montado em um cavalo branco, chamado fiel e verdadeiro, que julga e guerreia com justiça, ferindo as nações com a espada que sai da sua boca, rei dos reis e senhor dos senhores, vestido com roupas tingidas de sangue, representando a derrota de seus inimigos. Fiel testemunha, primeiro porque ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, soberano dos reis da terra e vencedor da morte e governante supremo. Então ele é fiel testemunha dos acontecimentos passados, porque ele esteve com o Pai lá em cima antes do mundo ser elaborado, antes do mundo existir. Jesus já era aquele que falava com o Pai, que vivia com o Pai, que tomava decisões com o Pai e que organizou o mundo. E ele foi aquela palavra que sai da boca de Deus, que diz haja e tudo acontece, porque ele era o verbo de Deus. Em outros momentos, ele aparece no meio dos 7 castiçais, ministrando às igrejas. Aqui, mais uma vez, para aqueles que questionam a questão da construção de templos e que vão, com certeza, questionar que igrejas não são templos, e realmente não são, nunca vão ser, mas aqui as igrejas são mencionadas pelo lugar onde elas existem. E a igreja não pode ser mencionada vivendo debaixo de árvore. Essas igrejas aqui, todas elas já existiam com lugares de adoração. Elas já eram consideradas igrejas organizadas. A prova é que elas são representativas através das estrelas, né, com luz própria. E a luz, na verdade, nunca é de si, mas a luz das estrelas, elas ocorre justamente por causa do grande poder do Todo-Poderoso, né? Então, nós percebemos aqui, logo quando a gente lê os primeiros versículos, que Jesus está no meio dos 7 castiçais de ouro, né? E estando ele no meio dos 7 castiçais de ouro, ele fala com João, né? Ele fala com João e ele manda que preparasse
colocasse aquilo num livro e fosse enviado às 7 igrejas. Tá? Deixa eu ler aqui para que você possa estar ciente da necessidade de você e eu entender que as coisas de Deus, elas se entendem, né? Elas se entendem a partir do momento daquilo que é escrito para o nosso próprio benefício, né? E nós, com isso, somos mais do que vencedores, porque temos Jesus na nossa vida. E podemos, então, desfrutar desta graça poderosa que vem de Jesus Cristo para os nossos corações. Porque sem Ele nós não somos nada. Ele é tudo para nós. Aí diz aqui, ó. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as igrejas. Então, os castiçais, eles precisavam ser cheios de óleo. Eles tinham as 7 ártias, que também são representadas aqui pelas 7 igrejas. Eles tinham a haste central, onde colocava o óleo que ia para todas as outras hastes e que alimentavam, através do óleo, a manutenção da luz ali dentro do santuário, mas que para aquela luz não se apagar, tinha sempre um sumo sacerdote para acender. E este é Jesus. Nós aprendemos lá no livro de Hebreus que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele acendeu uma vez só o castiçal e ele nunca mais se apagou. Porque diferente dos castiçais humanos, criados ou feitos por homens, eles precisavam de um óleo específico e que fosse reposto toda vez que acabasse. Mas o castiçal feito por Jesus ou no céu, não tem como pagar. Primeiro porque aqui ele é luz, ele é colocado ali como luz perfeita. Ele representa o próprio Cristo, que é a luz do mundo. Ele como castiçal único que tem uma arte, as artes que sustentam todas as igrejas. As 7 igrejas aqui, elas estão representando todas as igrejas, ou a igreja do Senhor, no sentido de corpo místico. O que nós percebemos aqui, já descrevendo, que Jesus, ele mostra para João aquilo que todos nós precisamos ver, é que Deus está presente no meio do seu povo. As 7 igrejas, que são os 7 castiçais, elas não podiam manter a sua luz se não tivesse alguém que enchesse de óleo e mantivesse a iluminação acesa. Ela apagaria, com certeza acabaria o óleo e apagaria. Então o sacerdote entraria sempre ali para colocar o óleo, para repor o óleo e acender a luz. Diferente disso, Jesus está presente, não só através do óleo que representa o Espírito Santo, mas através da luz que representa a sua palavra com poder e grande glória. Palavra que sai da sua boca como espada de 2 gumes, de 2 fios, que corta tanto para quem fala para fora, como para quem está falando. Então, uma palavra viva e eficaz, terrivelmente tremenda. Então, a visão de João, ele vê Jesus com vestes compridas. Ele sendo o primeiro e o último, o Cordeiro, o Filho do Homem, como juiz e rei, fiel testemunha, e agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em Apocalipse, no primeiro capítulo, ainda retrata Jesus Cristo como o soberano dos reis da terra. Aquele que está acima de todos, que manda em todos, que governa a todos, que tem o domínio sobre todos. Este é Jesus.
Não tem quem possa prevalecer se não for por ele, não tem quem possa sobreviver se não for por ele, não tem quem possa governar se não for por ele. Por maior e mais inteligente que seja a pessoa, mais sábia, que faça todas as atrocidades que acha que pode fazer, que ninguém vai lhe julgar ou lhe condenar, que ele está acima de qualquer justiça, que ele tem o poder nas mãos, mas uma hora esse poder finda porque esta pessoa morre. Não porque está sendo ameaçada de morte, mas porque todos nós temos que morrer. E a partir da nossa morte segue-se o juízo. E aí não vai ser mais esta pessoa com a caneta na mão, não vai ser mais essa pessoa com o poder na mão, não vai ser mais essa pessoa que faz as pessoas tremerem e ficarem com medo dela. Não, ela vai estar diante daquele que tem o juízo na mão. Jesus, que vai assentar no trono branco e que vai julgar todos nós. Que não vai escapar ninguém do juízo de Deus. Todos comparecerão diante deles. Então, hoje a pessoa que está em iminência, que está no poder, como governador, como presidente, como senador, como líder, seja de um povo, seja um líder de uma igreja, estão debaixo do juízo de Deus. Estão debaixo do domínio de Deus, através de Jesus Cristo. Jesus é amor, misericórdia, humildade, serviço, paciência, longanimidade, justiça, integridade, fidelidade de Deus, perseverança. Ele é um ensino com autoridade. Ele revela em suas ações de curar, perdoar, ensinar e dar vida. Logo, Jesus, ele nos cerca de todas as graças e oportunidades. Então, nós não temos que reclamar, porque se precisamos de misericórdia, Jesus é para nós essa misericórdia. Se precisamos ser amados, Jesus nos amou de uma tal maneira que se entregou por nós. Se precisamos que alguém seja humilde, Jesus assumiu, preferiu morrer, porque ele poderia muito bem, estando ali no sinédrio, se levantado e matado todo aquele bando de infiéis, de injustos, de incompetentes, de irresponsáveis, de invejosos, de malignos. Mas ele não fez. Ele foi humilde. E precisando de paciência, Jesus foi paciente. Olhando Deus desde o tempo que o homem caiu até hoje, Deus tem sido paciente. Tem dado tempo ao homem. Ele tem sido longânimo para com o homem, não querendo que o homem se perca, mas dando a oportunidade para que cada homem se converta, se arrependa e alcance a graça que é Jesus. Jesus, ele tem a justiça e a integridade, ou seja, ele não julga só da boca para fora. Ele tem uma integridade, uma fidelidade, uma honestidade, uma pureza que ele não transcende a ela. Ele não consegue ser superado por ela. Nada nessa vida supera Jesus. Sua perfeição, sua grandiosidade, seu domínio, seu governo, sua autoridade, tudo ele possui. Tudo ele tem e pode fazer o que quer. Porém, não fará nada que venha ser injusto. Não fará nada que seja profano. Não fará nada que não seja com autoridade, ou seja, com pureza de alma. Então, nós temos que ter cuidado como pensamos Deus ou como agimos diante de Deus, porque, do contrário, sofreremos. Nós temos aqui as 7 declarações de eu sou de Jesus, que começa tanto aqui no Apocalipse como tem em outros livros. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele supre as necessidades espirituais e eternas do homem. Eu sou a luz do mundo. Ele guia e ilumina as pessoas para a verdade e a vida. Ele estando no meio dos 7 castiçais, mostra que ele está presente na igreja, iluminando a igreja através da sua palavra e do seu espírito. Porque para haver luz no santuário precisava de fogo, de óleo e
que era o Espírito, e prioritariamente do pavio aceso. Então, o fogo que acendia, o óleo que mantinha e o catiçal com a arte principal onde entraria Então, o sacerdote estaria lá para acender. Então, Jesus ele é representativo do sacerdote, do catiçal, das artes, da luz, do óleo, através do seu Espírito Santo. Então, ele é também o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, que deu a vida pelas ovelhas. E as ovelhas aqui são o povo de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Está lá em João, né? Se eu não estou enganado, capítulo 11, verso 40 ou 45, uma coisa assim. Ele oferece a vida eterna e liberta todos da morte eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida, que está lá em João 14. Ele é a única via para chegar-se ao Pai. Não tem esse negócio de João, de Maria, de Pedro, não. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que ressuscitou e está à direita de Deus. Ele é o único que esteve comprovado, ressurreto, com 500 testemunhas só que estava ali, fora as que foram, que a Bíblia diz que Jesus apareceu para várias pessoas. Jesus também é o eu, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Esta é ele, como fonte da vida, a vide, né? E seus ramos dão frutos, que é o vinho, que produz alegria e que produz saúde. Porque o verdadeiro vinho, não esse vinho que as pessoas usam com bebida forte, com envelhecimento, mas o vinho puro, o vinho extraído da uva na hora. Ele é alimento, mas ele também é alegria, promove alegria no corpo do homem, como ele também promove curas. Muita gente tem se livrado de doenças muito graves justamente por beber o vinho. E Paulo afirma isso para que Timóteo bebesse também o vinho. Não, eu volto a dizer, não esse vinho que os cachaceiros usam, que as pessoas mentirosas usam. Que a gente vê pessoas nos convencendo que Jesus fez vinho fermentado. Já pensou o próprio Deus, o Senhor que criou a vide, não saber criar o vinho puro? Tem que ser fermentado? É muita falta de entendimento. As características essenciais: Jesus é amor, misericórdia. Mostrou compaixão profunda, curando, consolando e perdoando. Também ele é humildade e serviço. Lavou os pés dos discípulos no ato de servo, mostrando humildade. Ele também é autoridade e sabedoria. Ele ensinava com poder e questionava paradigmas e revelava a vontade de Deus. Ele também é fidelidade e perseverança. Manteve-se firme com a sua missão, mesmo diante de provações e perseguições. Bota a perseguição. Jesus também é a justiça e a ira justa. Demonstrou zelo pela casa de Deus ao jogar as mesas dos cambistas e pela retidão como derrubar das mesas. Tudo aquilo que está errado dentro da casa do Senhor tem que ser tirado. E se não tirarmos por nossa própria vontade, aquele que é o dono da casa virá limpar. Aí é duro demais. Enfrentar o próprio Deus. Ele está lá no meio dos 7 catiçais. Infeliz, impuro, injusto, cruel, nojento, imundo, profano, cego, nu é o líder que pensa que Deus não está no meio da igreja. Que pensa que pode falar o que quer para o povo de Deus, que pensa que pode usar o povo de Deus como massa de manobra, tanto para a política como para conseguir seus recursos que ele precisa para gastar os seus deleites, às vezes até com prostituição. Né? Uma pessoa infiel, indigna, desonesta, canalha e digno do fogo eterno, aquele que lidera, como aqui ele fala dos 7 anjos, que muitos dizem que são pastores e que eu não posso afirmar. Se pastor fosse anjo, ele procedia como anjo, amando, cumprindo o projeto de Deus, porque anjo é mensageiro. E
Pedro prova isso quando ele escolhe os diáconos, porque eles não poderiam deixar a oração e a palavra. O que a gente vê muito hoje são pastores que não são mensageiros. Eles estão ligados mais ao dinheiro e à administração. Eles não estão ligados à palavra e à oração. Pedro passava tempos em oração e em conhecendo a palavra, porque eles tiveram, já que Jesus não estava com eles tiveram que estudar todo o Pentateuco, todos os profetas, para que eles pudessem transmitir a palavra com ousadia, como Estevão fez, porque Estevão era conhecedor, diferente de muitas pessoas. Os outros eram apóstolos lá da Galileia, eram leigos, eram trabalhadores de pescaria e coisa parecida. O outro era mais sujo do que qualquer outro, porque trabalhava como cambista. Então eles precisaram de buscar o conhecimento. Enquanto que hoje a gente vê muitos obreiros que eles não têm o que dar para a igreja. Eles enchem linguiça na frente quando vão pegar o microfone. Eles passam mais tempo ameaçando, ofendendo, machucando e ferindo, e questionando, exigindo que as pessoas lhe respeitem ou lhe amem e submetam-se à vontade dele. Esses não são anjos. Esses são tolos, são lobos, são infiéis e são dignos de morte. Vai chegar a hora deles, porque o Senhor os tratará com vara de ferro. Eles sofrerão toda a maldade que hoje eles causam ao povo de Deus. Então, aceitar ser líder, aceitar governar a igreja no sentido de dirigir, de coordenar, de ajudar, de compartilhar. Como a Bíblia diz que Deus deu os dons para o crescimento e melhor aproveitamento da igreja. Então, uma pessoa que se acha anjo da igreja, mas age como Satanás, como filho das trevas, esse nunca vai ter aprovação divina. Vai ouvir: eu não vos conheço, porque tiveram toda a chance de amar a eleita do Senhor, de ter humildade como Jesus, e não tem humildade, tem arrogância, presunção, né? Agem como se eles fossem o dono da eleita do Senhor. Ferem a igreja e usam a palavra de Deus como ferramenta de corte, como machado. Quem disse que nós somos instrumento de Deus para destruir? Nós somos instrumento de Deus para edificar. É o que Paulo falou. Paulo disse: prega a tempo e fora de tempo, redargua e corrige. Corrigir não é prejudicar, não é ferir. Ah, mas os meus pais no passado tacavam galho de goiabeira. Nós não somos para usar a palavra como se fosse instrumento de destruição. Nós somos para usar a palavra como instrumento de edificação, de restauração, de renovação, como diz a própria doutrina, né? A doutrina da salvação, né? Que leva o homem à regeneração. Não se regenera nada se não houver cuidado. Nós precisamos cuidar. E cuidar porque nós vamos ter que entregar uma igreja à presença do Senhor, ou o povo à presença do Senhor. Então, todo cuidado é pouco. Vigie. Então, Jesus tinha empatia, Jesus agia com justiça, Jesus agia como justo, com zelo. E diz aqui, Apocalipse apresenta Jesus em sua exaltação e poder, contrastando com a humilhação que ele sofreu nos evangelhos, revelando como Cristo glorificado e não mais como Cristo que veio para sofrer, Jesus o justo, Rei vitorioso e Salvador eterno. Esse é o nosso Jesus. Por isso, cuidado como você trata a amada dele, a igreja do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti.
E eu quero te agradecer pelo privilégio, Senhor. Estamos encerrando os 66 livros da Bíblia aqui em Apocalipse. Nós ainda vamos falar alguma coisa, conforme o Senhor nos der, destes 22 capítulos que nós temos, Senhor, no Apocalipse. Aqui nós estamos no primeiro capítulo, revelando algumas coisas maravilhosas a respeito do teu Filho, meu Pai, e pronunciando com cuidado a tua palavra, mas arguindo a tua mensagem, Senhor, para aqueles que usurpam o poder, para aqueles que agem como diótrefes, Senhor, querendo mandar naquilo que não lhe pertence. Senhor, tu mostraste para João que tu estava no meio da igreja de Éfeso, de Esmina, de Laodiceia, tu estavas ali. E muitos hoje, Senhor, agem como se o Senhor não estivesse na tua igreja, como se eles pudessem enganar a tua igreja, ludibriar a tua igreja, como eles pudessem trazer o fermento e dar para a igreja comer, meu Pai. Usar de subterfúgio, usar, Senhor, de zombaria, usar, Senhor, como a gente vê muitos zombando da tua eleita nos púlpitos, Senhor, dizendo que Ele é e que as pessoas têm que obedecer a Ele, porque o Senhor os colocou ali para eles serem obedecidos, e a tua palavra não diz. Reverenciar não é obedecer sem respeito, Senhor. A tua palavra manda reverenciar segundo o Senhor, mas eles devem estar no Senhor, viver no Senhor, ouvir do Senhor, receber do Senhor, para que eles possam então ser reverenciados e então, Senhor, serem respeitados como tal. Mas se eles forem infiéis, injustos, profanos, mentirosos, enganadores, eles terão a recompensa que lhes é devida, Senhor. E eu sei que no tempo certo o Senhor limpará a tua igreja dos falsos líderes, Senhor, dos falsos profetas, dos anticristos, inclusive dos falsos anjos, Senhor. Daqueles que se dizem anjos, mas agem como verdadeiros demônios, meu Pai, oprimindo, ferindo, machucando, dividindo, ficando do lado de um contra o outro e agindo como uma pessoa totalmente violenta e odiosa. Através do poder do medo, eles governam a tua igreja. Não deveriam governar. Eles deveriam assessorar. Eles deveriam ser útil à tua casa. Mas eles não passam de pessoas que não vigiam, Senhor. Nós vamos aprender, Senhor, que a tua palavra diz que aquele homem botou em prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. E ele os achou errado. Mas o Senhor foi muito claro para ele, quando mostrou para ele que o Senhor não estava satisfeito também com a vida dele. Porque é muito fácil, Senhor, a gente querer que as pessoas estejam perfeitas na nossa presença, mas não sermos perfeitos, mas não lutarmos pela perfeição, mas não agirmos como verdadeiros soldados, ouvindo o nosso comando que vem de cima. Aqueles arbitrários que têm a arma na mão e que podem, através das armas, eles se acham no direito de atirar em quem eles acham que está errado e pronto. Porque parece que eles têm o poder nas mãos, como tem, Senhor, os ministros do Supremo Tribunal e de todos os tribunais que têm o poder de decisão da justiça na mão. E tem aqueles que agem realmente, Senhor, com temor e respeito com o povo. Mas tem aqueles que aceitam, Senhor, barganha, que vendem sentença e que agem contra o pobre inocente e que mantêm preso o Senhor inocente e soltam os verdadeiros que deveriam ser condenados por causa do usufruto, Senhor, do dinheiro. Mas aqui eu estou, Senhor, clamando a Ti, para que o Senhor, como age com sobriedade, com fidelidade, com santidade, com honestidade, com pureza de alma,
que o Senhor possa agir em nosso país, agir nos nossos estados, municípios, agir, Senhor, nos nossos bairros, nas nossas ruas, agir nos templos que se dizem, Senhor, templos do Senhor, e que deveriam, Senhor, serem abençoados em lugar de adoração, lugar de refúgio, lugar de cura, lugar de milagre, mas hoje muitas das vezes é lugar de ferida, de maldição, de anátema. São lugares, Senhor, que em vez de alegrar, causam lágrimas e desgraça, Senhor. Mas que o Senhor nos ajude, meu Pai. Olha para o pobre, necessitado, o aflito, o carente e mostra teu poder por todo, Senhor. Te pedimos e te agradecemos. Continua agindo com poder e grande glória, em nome de Jesus. É o que te pedimos.